É, bom, primeiro exemplo, ele diz assim, ó, um átomo do elemento X, ele forma o íon X3-, que é isoeletrônico com o íon que forma um átomo do segundo metal alcalino. E vai pedir três coisas. Primeira delas, o número de massa do elemento X. Se você sabe que em seu núcleo ele tem um nêutron a mais que o número de prótons. Ó, gente, ele está pedindo o número de massa de X. E qual foi a informação que ele deu? Que no núcleo do camarada ele vai ter um nêutron a mais que elétrons. Né? Então, tipo assim, se ele tiver 9 elétrons, vai ser 10 nêutrons. Se ele tiver 15 elétrons, vai ser 16 nêutrons. Se forem 20 né, prótons, perdão, vai ser 21 nêutrons. Então, né, ele sempre vai ter um nêutron a mais que o número de elétrons. Essa foi a dica. Agora, olha o enunciado, o que ele falou para nós? Ele falou, ó, ele forma o íon X3-, que é isoeletrônico com o íon que forma o átomo do segundo metal alcalino. Pessoal, se vocês forem olhar lá na tabela periódica, se vocês forem olhar lá na tabela periódica, o segundo metal alcalino não é o lítio, tá? A gente falava, o segundo metal alcalino é o lítio. Não, o segundo metal alcalino é o sódio, tá? Porque o hidrogênio ele não é metal alcalino. Apesar de ele estar no grupo 1, ele não é metal alcalino. E nós temos que pensar o seguinte, qual é o íon que forma o sódio, né? Qual é o íon formado pelo sódio? Bom, só vocês olharem para o estado de oxidação dele, né? O íon que forma o sódio é quem? É o Na+. Só olhar lá, gente. Vocês têm essa informação na tabela periódica, ver o estado de oxidação, vai ver que o íon que forma ele, né, é o Na+. Então, o que que o exercício está dizendo? Ele está dizendo que o X3-, ele é isoeletrônico com o Na+. E, gente, lembrem-se do seguinte detalhe. O que que é importante nós lembrarmos? Um íon, ele é isoeletrônico com outro íon. E, por sua vez, acabam sendo isoeletrônicos com um gás nobre, tá bom? Essa é a lógica das coisas. Agora, o que que nós sabemos sobre o sódio? Também, além de saber que quando ele forma um íon, ele vai formar uma carga mais um, que ele tem número atômico 11. E vocês podem ver na tabela periódica, e vai constar lá que o número atômico dele é 11. Quer dizer, se o número atômico dele é 11, moçada, quer dizer que no estado fundamental, ele vai ter o quê? 11 prótons e 11 elétrons. Só que como nós não estamos falando do átomo no seu estado fundamental, senão que nós estamos falando do íon, né? Então nós vamos ver quantos elétrons ele tem. Ó, a carga dele é mais um, sempre vai ser mais um, porque ele é um metal alcalino. Ele tem 11 prótons, porque é o número atômico dele, menos o número de elétrons. Então, se nós fizermos aqui, ó, ficaria 11 menos 1. Então, o íon formado pelo sódio tem 10 elétrons. Professor, X3- é isoeletrônico com essa coisa. Opa, se ele é isoeletrônico com esta coisa, então quer dizer o quê? Quer dizer que ele também terá 10 elétrons. Só que é lógico. Sabendo que carga é igual a prótons menos elétrons, sabendo que a carga dele é menos 3, sabe, quero saber quantos prótons ele tem, considerando que ele também terá 10 elétrons, porque ele é isoeletrônico com o íon formado pelo sódio. Então, quantos prótons ele vai ter? Ele vai ter menos 3 mais 10, totalizando 7 prótons. Ou seja, né, dessa ideia, dessa relação, que eu imagino que vocês já estão cansados de fazer, nós temos que o X, ele vai ser o nitrogênio. E o nitrogênio tem número atômico 7. Vou colocar aqui para ressaltar a informação. Só que o exercício não está pedindo quem é o X. Ele não está falando para nós indicarmos quem é o X. Ele está pedindo o número de massa do elemento X, sabendo que no núcleo ele tem um nêutron a mais que o número de prótons. Espera aí. O que que nós podemos pensar aqui? É, nós podemos pensar o seguinte. Podemos dizer, olha, professor, é, então quem vai ser o número de massa? Vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons. Então vai ser quem? Vai ser 7 prótons. E como ele falou que ele tem um nêutron a mais, que em relação aos prótons, então ele vai ter 8 nêutrons.
Portanto, o seu número de massa vai ser 15. Pronto. Tá aí, ó. Fizemos a letra A. Fizemos a letra A. E encontramos o número atômico deles, o número de massa sendo 15. Né? Então, 15 é o número de massa do camarada. Ok. Pronto. Fizemos um pontinho da prova. E lembrem-se, tá? Que a justificativa tem que ser, tem que ser feita assim. Se ele pedir para vocês a resolução, é por aí que vocês vão. Fiquem sempre atentos com o jogo de palavras, tá? A letra B de Bosque, ele vai falar assim, ele quer, ó o que que ele está pedindo, gente? Ele quer a configuração eletrônica externa de quem? Do íon, que forma o átomo do segundo metal alcalino. Ele está pedindo a configuração eletrônica externa do íon. Fiquem atentos com isso. Vem pensar assim, professor, ele está me pedindo uma configuração eletrônica ou uma configuração eletrônica externa de quem? Ele está pedindo do átomo ou do íon? Nesse caso, ele está pedindo do íon. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar a do íon. Porque é o seguinte, o que que nós sabemos? Que o íon formado pelo sódio contém 10 elétrons. Assim, e aí, o que que nós vamos fazer? Aplicar a regra das diagonais, né? O diagrama de Pauling. La regla de las diagonales. Nós vamos saber a configuração eletrônica, né? A gente faz aqui para praticar, nós fazemos sempre fazemos a completa e depois a gente faz né, a externa. Então, quem é a configuração eletrônica completa dele? Seria 1s2, seria 2s2, seria 2p6, né? Aí já totalizam os 10 elétrons. Só que ele não quer a configuração eletrônica completa. Ele quer a externa. E lembre-se que a externa faz referência aos elétrons que estão no último nível energético. Então, se nós pensarmos que o íon sódio, exatamente, porque nós estamos falando do íon sódio, né? Então, por isso, nós estamos dizendo que ele está perdendo os 10 elétrons, tem 10 que ele perdeu um elétron. A configuração eletrônica externa do íon, nesse caso, ou com todos os casos, fazem sempre referência aos elétrons que estão no último nível energético, né? Então, é do segundo nível. Então, o íon ele tem dois níveis energéticos. Aí nós podemos dar a resposta. Então, a configuração eletrônica externa do sódio, né, do cátion, então vai ser 2s2, 2p6. Né? Inclusive, para ter sentido a nossa resposta, lembrem-se, né, que os átomos eles perdem ou ganham elétrons com o propósito de ficar com 8, né? E tem que fazer sentido isso. Até porque esse é um daqueles casos que nós estamos comentando de um camarada que, como é que nós podemos dizer, né? Que ele cumpre com a regra do octeto, né? Então tá aí, ó. Esse é o item B. Não é difícil, não é difícil. Um dia o outro, né? O edifício é prédio, né? Então não é difícil, vocês conseguem fazer tranquilamente. E aí a letra C, ele está perguntando se o raio atômico do segundo metal alcalino é menor, maior ou igual que o do X. Professor, como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos fazer aquele clássico esboço de nossa tabela periódica, né? Bem esboção mesmo, não precisa ser também. Ah, você tem que fazer na prova, desenhar uma tabela periódica? Eu acho que não, né? Não faz falta, não é necessário fazer. Mas lá na folha de rascunho, né, nos borrão, a gente faz, sim, sempre para ficar legal aí, para a gente conseguir ver bem as informations, né? E quando ele está falando sobre raio atômico, né, o que que nós sabemos sobre o raio atômico? Que nos períodos, ele cresce nos períodos da, da esquerda, da direita para a esquerda, né? E ele cresce nos grupos
de cima para baixo. Então, sabendo esta information, nós sabemos, né, para saber falar sobre o raio atômico que nós vamos ter que estar fazendo? Comparando os camaradas. Aí. Então, por exemplo, aqui está o nitrogênio, né, grupo 15, período 2 da tabela periódica, e o outro camarada, né, o segundo metal alcalino, o sódio, está aqui, ó, né, período 3, grupo 1. E aí é comparação, né? A gente tem que fazer o quê? Daí lembrar daquela ideia, falar, opa, professor, é, né, cresce da esquerda para direita, da direita para a esquerda e de cima para baixo. E cresce de cima para baixo. Então, o cara que está mais à esquerda e o cara que está mais para baixo, né, ganha nessa história. Então, nós vamos dizer que ele pergunta se o raio atômico do segundo metal alcalino é maior ou menor ou igual. Vocês vão dizer que o raio atômico del segundo metal alcalino é maior que o radio atômico de X. Tá aí, ó. O mouse tá difícil, viu? Aí tá. Pronto. Aí tá. Então, essa é a letra C, né? Bem explicada, definida para nós. Ó, eu acredito que vocês não vão ter muito problema com esse tipo de exercício na prova. Já praticaram bastante, né? Já praticaram bastante esses tipos de exercício. Não acredito que não vai ser nada de outro mundo para vocês ainda. Hum, então, temos um aí. É, tá ok. Agora eu vou pegar um outro exemplo. Esse exemplo é muito bom. Ah, na verdade, assim, Milene, os exercícios que nós estamos fazendo, é, eles são todos da mesma lógica. Tipo assim, o que que ele quer de vocês? Ele quer saber se vocês, por exemplo, sabem é, reconhecer, né, o que que é isoeletrônico, saber se vocês sabem escrever configuração eletrônica externa, configuração eletrônica, se vocês sabem comparar os raios, sabe? Tipo assim, digamos que a essência dele é essa, sabe? Tipo, fizemos bastante, fizemos aqueles exemplos que tem lá os exercícios que, né, que ele fala a molécula tem tantos prótons, tantos nêutrons, né? Mas a ideia é essa, do modo geral. De modo geral, vocês vão estar fazendo isso, né? Comparando aí as ideias que ele quer ver se vocês sabem o que que é né, um raio atômico, se vocês sabem como trabalhar com a informação de serem isoeletrônicos, de se ele der uma informação, saber buscar na tabela periódica, né, e assim sucessivamente, tá bom? Tipo, a dificuldade em si às vezes está no enunciado, mas a como se resolve o exercício, o caminho é mais ou menos parecido. Mas igual eu falo, tipo assim, veja, né, o que ele te dá no enunciado, separa essas informações, vê se você pode buscar alguma coisa na tabela periódica. Gente, qualquer coisa, se vocês tiverem exercício aí, vocês vão me mandando, tá? Também. Pode ser que vocês falem, professor, mandaram um exercício aqui, né? Mas eu estou fazendo assim, mais ou menos aquilo que vocês podem encontrar na hora da parcial, né? Esse exemplo 2 aqui também é um. Ah, foi não, manda lá. Que os meus, na verdade, são os que eu pego da prova, né? São os que eu pego lá das provas, das práticas. Mas manda, depois você me manda e a gente pode estar discutindo ele. Bueno, eu adoro esse exercício. Ele fala assim, ó, um átomo de carbono, ele forma com átomos de oxigênio um ânion divalente, que tem 32 elétrons. Letra A.
escrever a fórmula mínima do ânion e desenhar sua estrutura de Lewis. Nossa, professor, eu estava estudando lá em casa e você acredita que me apareceu um exercício que ele falou isso? Bom, como é que nós fazemos? Primeiro, o que ele está falando? Um átomo de carbono forma com átomos de oxigênio um ânion divalente que tem 32 elétrons. Nós podemos transpassar isso para uma linguagem, né, matemática. Porque, tipo assim, para eu dar a estrutura de Lewis, a fórmula mínima, eu preciso saber o quê? Quantos átomos de oxigênio eu tenho. Tá entendendo? Porque ele falou que ó, um átomo de carbono forma com átomos de oxigênio um ânion divalente que apresenta 32 elétrons. Como é que nós traduzimos isso? Vamos pensar assim, se nós temos um átomo de carbono e ele tem uma quantidade de elétrons que nós vamos ver, né, elétrons do carbono, mais não sei quantos átomos de oxigênio tem, vou chamar de N, número de átomos de oxigênio, vezes a quantidade de elétrons que cada átomo tem, mais 2 elétrons. Porque lembre-se que ele está falando que é um ânion divalente. Então, se eu somar os elétrons do carbono, os elétrons do oxigênio, mais os 2 elétrons que dão a carga ao íon, nós vamos ter 32 elétrons totais. Então, né, cuidado, tá, gente, com esses tipos de exercícios, porque é o seguinte, ele não falou que está formando uma substância, ele está falando que está formando um ânion divalente. Então, eu tenho que, na hora que montar a equação, colocar os elétrons que dão a carga ao ânion. Guardem isso, né? Não se esqueçam desse detalhe. Agora, como é que nós vamos saber quantos elétrons tem cada um? Agora, nós temos que ir lá para a tabela periódica e ver, falar, professor, o carbono tem 6 elétrons e o oxigênio tem 8 elétrons, né? Então, posso dizer o seguinte, ó, que o átomo de carbono tem 6 elétrons e o átomo de oxigênio tem 8 elétrons. Também, eu queria que vocês também tomassem muito cuidado, que às vezes, assim, o que eu já vi aluno errar desse exercício? O aluno fazer o quê? Ele achar que são os elétrons do último nível energético. Ele fala, professor, mas o carbono tem 4, o oxigênio tem 6 no último nível. Não, ele está falando que o total do ânion são 32 elétrons. Ele não está falando dos elétrons externos, ele está falando de todos os elétrons. Então, só para tomar um cuidado com essa information aí, ó. Bom, então o que nós vamos fazer? Descobrir quantos átomos de oxigênio nós temos. Então, uma vezes 6 elétrons do carbono mais números de átomos do oxigênio, que nós não sabemos, vezes 8 elétrons que cada átomo tem, mais os 2 elétrons que dão a carga, isso tem que ser igual a 32 elétrons. Gente, 1 vezes 6 vai ficar 6 elétrons. Aqui nós não temos muito o que fazer. Eu vou passar aquele 2 elétrons, já vai para lá subtraindo, né? Então, fazendo aqui, como é que ficaria essa equação? Então, vai ser 6 elétrons mais N vezes 8 elétrons igual a 30 elétrons, né? Passo os 6 elétrons para lá subtraindo, né? Então, fica 30 elétrons menos 6 elétrons. Então, N vezes 8 elétrons totalizam 24 elétrons. O 8 vai dividindo, então temos 24 elétrons dividido por 8 elétrons. E o resultado da divisão é 3. Quer dizer, el ânion tiene ou está formado por 3 átomos de oxigênio. Gente, agora nós podemos dar a fórmula mínima dele. E podemos fazer a estrutura de Lewis. Vem cá. A fórmula mínima dele. Tem segredo? Fórmula mínima. Tem segredo? Não. Um átomo de carbono com 3 de oxigênio, né? Só que daí não esqueçam que é um ânion. Então, se é um ânion, nós temos que colocar a carguinha dele. Ele falou que é um ânion divalente, então a carga dele vai ser 2 menos, né? Ou menos 2. Tá aí, ó. Então, essa seria, né, a fórmula mínima dele.
Agora ele pede para nós fazermos a estrutura de Lewis desse camarada. Pessoal, acredito que não é o pior dos problemas fazer uma estrutura de Lewis, né? Porque ó, temos átomos de oxigênio, carbono, oxigênio e oxigênio, né? Agora, aí é que são elas, né? Porque a estrutura de Lewis do camarada, o que que nós temos que lembrar dela? É, primeira coisa, é, nós temos dois elétrons que dão carga ao íon. Então, eu vou representar eles para um oxigênio e para um oxigênio. Lembra que esses dois elétrons que eu estou representando são aqueles elétrons que dão a carga ao íon, que ele falou lá em cima que é um ânion divalente, tá? Lembre-se, esses elétrons vocês podem colocar onde quiser, só não podem colocar entre o oxigênio e o átomo central. Então, se vocês quiserem colocar, não tem problema, tá bom? Agora, o oxigênio tem 6, ó, vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono vai ter 4, ó. 1, 2, 3, 4. Gente, é um íon, é um ânion, colchetes e indicativo de carga. Tá aí, ó. Assim é a letra A. É assim que vocês vão fazer a letra A. Esses modelos, assim, eu sempre falo, eles caem parcial sim, parcial não. Tá? Então, repassando, né? O que que nós tínhamos lá? Tá, o desenho é o seguinte, peguei a fórmula mínima dele, que é o CO32-, aí coloquei oxigênio, carbono, oxigênio. Como ele é um ânion divalente, ele tem carga -2, quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ganhar dois elétrons. Esses dois elétrons, eles vão ser um para cada oxigênio. Onde você quiser colocar, não tem problema. Em quais dos oxigênios você quer colocar, é livre, tá? Só não se... Professor, Ah, o átomo central aí, então, é o carbono? carbono, sim, o carbono. Daí, esses elétrons ganhos, né, para dar a carga ao íon, igual eu falei, vocês só não coloquem ele entre o oxigênio e o átomo central, mas vocês podem colocar para qualquer lado. Aí fiz o quê? Ó, coloquei um aqui, coloquei o outro aqui. Não, não tem nenhum para fora, estão todos para dentro aqui. Professor, você pode fazer de novo esse Posso, desenho? posso. Eu Peraí, também não entendi. peraí. Você quis dizer assim que o oxigênio ele não pode ficar, tipo assim, o carbono não pode ficar no meio e o Não, oxigênio do não. lado? O elétron que dá a carga ao íon não pode ficar no Ah, meio. sim, sim. Porque, tipo assim, tem gente que vai fazer estrutura de Lewis, aí o que que acaba fazendo? Coloca esses elétrons entre, né? Ó, então vamos fazer a estrutura de Lewis dele. Como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Coloco oxigênio, carbono, oxigênio e coloco oxigênio. Então vamos lá, nós sabemos, né, pela fórmula mínima que é isso aí que vocês estão vendo, né? Beleza, tá lá. Agora o que que nós temos que fazer? A parte mais difícil, que é colocar os elétrons. Como é que nós vamos colocar os elétrons? Gente, assim, por onde vocês começam colocando os elétrons, não tem problema. O que que nós vamos nos atentar aqui? É, eu tenho dois elétrons que dão a carga ao ânion. Que é igual eu falei, ó, se nós olharmos para a equação inicial, o que que a equação está dizendo? Elétrons do carbono, mais elétrons do oxigênio, mais os dois elétrons que dão essa carga, tem que dar 32, entende? Então, tipo assim, esses dois elétrons que dão a carga ao íon, eu começo por eles. Igual eu falei, vocês podem colocar esses dois elétrons onde vocês quiserem. Tipo assim, ó, vou colocar, sei lá, vou colocar um elétron aqui, nesse lado, e vou colocar outro elétron, sei lá, aqui, ó. Nesse não importa onde, tá? A única coisa só que nós não podemos colocá-lo entre o oxigênio e o átomo central. Não posso colocar o elétron que dá carga aqui, nem Sim. aqui e nem aqui.
Sim, Agora a gente... agora eu entendi. então, é por isso, porque às vezes tem gente que coloca entre. E não, e Não, tem... sim, é porque eu não tinha entendido mesmo, prof, o desenho que eu tinha feito. Ah, Mas tá. aí eu fiz aqui também e deu certo. Deu igual. Você colocou primeiro a carga, né? Isso, E primeiro... depois você foi colocando os outros. Exato, porque daí o que que acontece? Por exemplo, como nós sabemos que o oxigênio tem 6 elétrons no último nível energético, eu vou colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mesma coisa que o oxigênio tem 6. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, quando nós formos fazer os do carbono, é só lembrar que são 4, né? Porque ele é do grupo 14, ó. 1, 2, 3, 4. Aliás, e uma ideia, assim, muito importante, quando vocês estiverem fazendo estrutura de Lewis, moçada, lembre-se o seguinte, sempre no que nós vamos ter, o que a estrutura de Lewis ela representa? Ela representa os elétrons que estão no último nível energético. Sejam aqueles elétrons, perdão, que são do próprio elemento, como vocês estão vendo aqui, cada oxigênio tem 6. Os elétrons que dão a carga, que estão aqui representados pelos triângulos, e os elétrons do carbono, quando vocês vão fazer a estrutura de Lewis, não sei se vocês conseguem reparar, mas reparem que os elétrons eles são sempre postos em pares. Então aqui ó, eu tenho um par, aqui eu tenho 2 pares, aqui eu tenho 3 pares e aqui eu tenho 4 pares. É a mesma coisa aqui, ó, um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, e aqui também, ó, um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Né? Quem coloca esses elétrons que estão aqui à direita, quiser colocar aqui na esquerda, né, para ficar dizendo que eles estão compartilhando 2 pares, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Vocês podem colocar esses elétrons. Você vai perguntar por que está para fora. Tipo assim, esses elétrons estão aqui na direita. Se eu quiser colocar aqui do lado, é, o que estão do lado, né? Porque assim, ó, se você pensar, Milene, nos dois oxigênios que recebem os elétrons das cargas, o que que vai acontecer? Eles têm 6 elétrons. Como cada um vai ganhar um elétron, que é da carga, um para um oxigênio, um para outro oxigênio, eles vão ficar com 7. Aí, para completar 8, o que que eles vão fazer? Vão pegar um vai pegar um elétron do carbono e o outro vai pegar um elétron do carbono. É. Então, esses oxigênios que estão ganhando esses elétrons que dão a carga ao íon, é isso que acontece. Né? Eles têm 6. Cada um pega um do que dá a carga ao íon. Aí vai faltar um para cada um deles ficar com 8. Então, daí é aqui, ó. Ele pega um de um carbono e esse outro pega um do carbono. Aí aquele outro oxigênio que não tem nada a ver com a parada vai pegar emprestado os dois do carbono, sabe? É tipo assim, a gente tem que lembrar uma coisa, a regra do octeto pro oxigênio é o que manda. Vocês entenderam? O oxigênio tem que ficar com 8 elétrons no último nível. E tendo elementos, tendo compostos que apresentam ligações com os oxigênios, é mais ou menos por aí que vocês podem fazer. Você pensa, opa, tem o íon que dá, que é o elétron que dá a carga, são dois. Então vai um para um oxigênio e o outro para outro oxigênio. Qual oxigênio colocar, ó, tanto faz, né? É arbitrário, não existe uma regra. E aí eu tenho que fazer o meu oxigênio ficar com 8, entendeu? E sempre que nós estamos falando de elétrons, é isso, né? Eles compartilham pares de elétrons, ou podem ficar pares de elétrons livres sem compartilhar, tá? Esse é o detalhezinho, mas não importa, o importante é isso. Falou, professor, eu contei, o oxigênio ficou com 8 aqui, o oxigênio baixo ficou com 8, o oxigênio da direita ficou com 8. Então tá coerente a nossa estrutura de Lewis, né? E respeitar também a questão dos elétrons, respeitar a questão dos elétrons também, né? Que a regra do octeto nem sempre ela é válida para todos os compostos, mas para o oxigênio a gente sabe que vai bater 8 sempre, tá bom? Beleza, Milene? A gente fala do lado de fora, né? Mas igual eu falei, você pode colocar em qualquer lugar, tá? Só não colocar entre o átomo central e o oxigênio, tá tudo bem. Vocês vão acertar tranquilamente. Bueno. A letra B de Bosque, ele fala para nós assim, viu? É, escrever a fórmula e o nome de um composto, né, da substância que forma esse ânion, do item A, né, com o cátion que forma o cobre com seu menor estado de oxidação.
Pessoal, olhem na tabela periódica para o cobre, né? Nós falarmos sobre o menor estado de oxidação do cobre. Quanto que vale? Quanto que vale o menor estado de oxidação do Cu? 63? Não, estado de Ah, oxidação. perdão, 1,90. Não, não, essa é a eletronegatividade, é o estado de oxidação. Ele tem dois. Ah, ele tem 1 e 2. Uhum. E como ele está falando que ele está fazendo referência ao menor É o estado, menor, é o 1. então vai ser mais um, né? Então, o que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar ligando, unindo este íon com este outro íon, né? Então, o que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar ligando, nós vamos estar juntando o Cu mais um com o CO3 2 menos. Como é que vai sair a fórmula química daqui, moçada? É bem simples, né? Lembra de fazer o nosso bom e velho 69, né? Esse 2 aqui vem para cá, né? E esse um vem para cá. Vou colocar entre parênteses, mas a gente sabe que depois vai sumir, né? Aí, ó. É assim que fica, né? Então, como é que vai ficar a fórmula mínima? Ou a fórmula só, né? Então, vai ficar Cu2CO3, né? Essa é a fórmula do composto que nos interessa aí, ó. Mas daí o que que vocês vão falar? Falar, professor, beleza. Só que lá na hora da prova, ele não pediu só a fórmula, ele pediu o nome, né? E como é que nós vamos dar o nome? Pessoal, o íon CO3 2 menos, né? Quem é o íon CO3 2 menos? O que que vocês vão se atentar sempre? Para o átomo central, que é o carbono. Fala, professor, o carbono ele tem 4 elétrons no seu último nível energético. Ele está emprestando os 4 elétrons. Quer dizer, o estado de oxidação dele vai ser mais 4, que é o maior estado de oxidação que o carbono pode ter, né? Ele pode mais qual? O maior deles. Se fosse, né, H2CO3, seria o ácido carbônico, né? Lembra que o ICO faz referência ao maior estado de oxidação. Mas, professor, nós não temos H2CO3, senão que ao invés do hidrogênio nós temos um cobre. Então eu vou trocar o ICO por átomo, né? Lembra? Teimoso mosquito no bico do pato. Seria carbonato de cobre 2? Quase. Quase isso. Quase isso. Quase isso. Quase isso. Você falou carbonato aí. Você já cantou a pedra, né? Vai falar o quê? Carbonato, né? Seria carbônico se fosse ácido, mas como tá ligado com metal, é carbonato, preposição de nome do metal. Como o cobre ele tem dois estados de oxidação, ele pode ser mais um ou pode ser mais dois, eu tenho que falar de qual cobre eu estou falando. Então eu vou colocar carbonato de cobre 1. Ou para quem gostar, né, Ah, pode colocar carbonato cuproso, né? Lembra que o osso faz referência ao menor estado de oxidação do cobre, né? Pode ser qualquer um dos dois, tá? Quem quiser colocar carbonato cuproso pode colocar, quem quiser colocar carbonato de cobre 1 também pode colocar. Bom, não tem problema nenhum. Só tomar cuidado com isso, né? Vê, para quando vocês tiverem, eu montei a forma, beleza, professor, do CO2, CO3. Então, como é que eu vou dar o nome? Eu olho para o estado de oxidação do átomo central. Vocês olharem para o item A, falar, poxa, mas o carbono ele tem 4, ele está emprestando os 4, seria ICO, né? Só que como ele está ligado com metal, ao invés de eu falar ICO, eu falo átomo. Então vai ser o carbonato, deposição D. O cobre, daí eu olho para o cobre, né? Como ele tem dois estados de oxidação, eu coloco um para dizer referência que é o cobre tem estado de oxidação, um, ou o carbonato cuproso para dizer que é o menor estado de oxidação do cobre. Tá aí mais um de parciais. É muito bom esse exercício, né? Muito bom esse exercício. Eu vou passar um aqui agora, um exemplo 3. Estamos indo bem na pegada aí.
Então, eu vou dizer o seguinte, né? Completar a seguinte tabla. Clássico dos clássicos, né? Aí eu vou fazer aqui, eu vou tentar montar uma tabelinha. Eu vou tentar montar uma tabela aqui para ver se dá bom. Deixa eu ver aqui uma coisa. Assim. Tentar montar aqui para ver se sai igual. Pera aí, gente. Aguenta só um cadinho aí, tá? Só um cadinho a gente já. Aí. Não, é fórmula empírica, nome e estrutura de livros. Então, aqui vem fórmula empírica. Deixa eu só colocar isso aqui no lugar mais. Nombre e estrutura de livros. Então, aqui nós temos ácido sulfuroso. E aqui nós temos o FeNO2. Olha esse aqui, gente. Deixa eu aumentar aqui. Não, tá bom. Não sei se vocês conseguem ver assim, né? Bom, o que que ele tem aqui para nós? É, ele está falando para nós aí que nós temos, né? Então, vocês estão vendo duas linhas, né? Em fórmula empírica, nome e estrutura de Lewis, né? Para três colunas. Nessa linha aqui, ele deu o nome, nós vamos ter que dar a fórmula empírica e a estrutura de Lewis. Enquanto que na de baixo, o que que ele fez? Ele deu a fórmula empírica, nós vamos ter que dar o nome e a estrutura de Lewis. Ô, gente, vocês estão fazendo lá a parcial. O exercício pede para vocês a fórmula química do ácido sulfuroso, né? Primeiro que nós temos que nos atentar que quando nós estamos falando nos ácidos do enxofre ou nos oxoácidos formados por ele açufre, o que vocês podem dizer para mim? Que nós temos dois oxoácidos formados por ele, né? Nós temos o ácido sulfuroso, que é aquele ácido com o estado de oxidação do enxofre é, vale mais 4. E o outro que nós temos é o ácido sulfúrico, né, cujo estado de oxidação do enxofre vale mais 6. Né? Então, essa é a informação. Então, tipo assim, quando ele pedir para vocês, né, escreverem a fórmula química a partir do nome, o que que nós vamos ter que lembrar? Olha só, o sulfuro tem referência ao enxofre. O enxofre ele forma dois oxoácidos, o ácido sulfúrico, né, e o ácido sulfuroso. Eu sei que o sulfúrico tem mais 6 e o sulfuroso tem mais 4, como nós já havíamos repassado várias vezes, né? São esses dois camaradas. É, como é que nós vamos lembrar? O que que nós temos que lembrar? Se nós estamos falando de oxoácidos, o que que são oxoácidos? São substâncias formadas por hidrogênio, formadas por ametal e oxigênio. Gente, eu comento esse tema com vocês porque o que que acontece? Por aí, tem gente que às vezes não se lembra que o oxoácido tem esses três elementos. Vocês entendem? Porque, tipo assim, se nós vamos fazer a estrutura de Lewis do ácido sulfuroso,
nós vamos estar fazendo referência ao camarada que tem estado de oxidação mais 4. Né? Quer dizer, o que significa ter estado de oxidação mais 4? Quer dizer que o átomo de enxofre ele vai emprestar 4 elétrons para os oxigênios. Professor, mas peraí, o enxofre ele tem 6. Se ele empresta 4, vai ficar um par sem compartilhar. Vai ficar um par livre, né? Então, o que nós temos que fazer? Para fazer a estrutura de Lewis, né, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, que eu vou colocar o átomo de enxofre, como é sulfuroso, eu sei que são 4, então eu vou colocar aqui, ele vai emprestar 4, vou colocar aqui 1, eu vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 3, vou colocar aqui 4, vou colocar aqui 5, vou colocar aqui 6, ele tem 6 elétrons, né? Como ele vai emprestar 4, ó, eu vou colocar um oxigênio aqui. Peraí, deixa eu refazer isso aqui, porque eu acho que vai ficar meio sem espaço. Então, eu vou fazer o que aqui, ó? Vou colocar vou colocar 2, ou melhor, né? Vou colocar assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, ah lá. Aí eu vou ligar um oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios, né? Fala, professor, mas por que você está colocando 3 oxigênios? Porque é o seguinte, o sulfuroso, o estado de oxidação do enxofre é mais 4. Então, ele não vai emprestar os 6 elétrons. Dos 6, ele vai emprestar 4, né? Aí, o que que acontece? 2, aqui, ó, se eu fizer completar os do oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tchau. Aí, aqui eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí o que que vocês vão falar para mim? Falar, professor, beleza. Só que o oxigênio da esquerda e o da direita estão com 7 elétrons. Precisam ter 8. E aí é só lembrar que o oxoácido tem o quê? Hidrogênio. Então eu vou colocar um hidrogênio aqui, e vou colocar outro hidrogênio aqui, e vou colocar o elétron do hidrogênio aqui para esse, e vou colocar o elétron do hidrogênio aqui para esse. Vocês veem que, tipo assim, independentemente de quem ele, oxigênio, esteja ligado, ele vai ter 8. Vocês entendem? Talvez alguém possa pensar assim, professor, mas eu tinha pensado assim, ó. O enxofre tem 6. Se ele está emprestando 4, o que que eu fiz? Eu emprestei 2 para um oxigênio e 2 para outro. Olha que maravilha, né? Se eu emprestar 2 para um oxigênio e 2 para outro oxigênio, o oxigênio vai ficar com 8. Só que não vai ser um oxoácido, porque para ser um oxoácido tem que ter hidrogênio. Esse é o tema também que às vezes o povo acaba se esquecendo, né? Porque vem falar, é fácil, ele tem 6, ele empresta 4, vai 2 para um oxigênio e 2 para o outro. Aí fica SO2, o cara escreve SO2 e vai embora para casa achando que o ácido sulfuroso é SO2. Não, SO2 é dióxido de enxofre. E para ser ácido tem hidrogênio, né? E SO2 não tem hidrogênio. Então, vocês entendem a lógica, né? Porque eu estou colocando os e outra, para ficar com 8, o oxigênio ele faz de tudo. Bom, aí a fórmula empírica vai ficar como? Vai ficar H2SO3. Ou, né, para quem já está mais calejado, vamos dizer assim, falar, professor, eu lembro que o ácido sulfúrico é o H2SO4. O sulfuroso é só eu tirar um oxigênio, H2SO3, e depois faz a estrutura de Lewis. Também dá na mesma. Tá? Então, sempre é importante, se ele der o nome para vocês, vejam o sufixo, porque vocês sabem que o sufixo faz referência ao estado de oxidação do átomo central, quer dizer, faz referência a quantos elétrons o átomo central está emprestando. No caso do enxofre, no caso do nitrogênio, né, que são os mais comuns aí, né, eles podem emprestar, né, no caso do enxofre, ou 6 ou 4, no caso do nitrogênio, 5 ou 3, né. Aí, lógico, o cloro, bromo e iodo, aí nós temos 4 opções distintas. É igual eu falei, gente, grava o nome e os outros vai pela lógica, entendeu? Vai pela lógica. Grava um nome, uma fórmula, e o resto vocês vão montando pela lógica. Agora, o de baixo é FeNO2, 2. Nossa, professor, Fe, como é que é? NO2, 2. O que eu gosto de fazer sempre? Vocês já também já estão
né, enjoadas de ver isso, o que que eu gosto de fazer sempre? Identificar o tipo de substância. Professor, estou lá na prova, FeNO2, né, 2. Eu tenho ferro, que é metal, eu tenho nitrogênio, que é ametal, e eu tenho oxigênio. Então, quer dizer, esse composto é uma oxossal. Por quê? Porque nós temos metal mais ametal mais oxigênio, né? E o que que nós sabemos sobre a oxossal, né? Que via de regra, né, está formada por quem? Pelo cátion mais o oxoânion, certo? Lembrando desse detalhezinho, né? Lembrar que ela está formada pela união desses dois camaradas aqui. Então, quem está se ligando com quem? Pessoal, aí olhem para a fórmula química. Você vai falar, professor, nós temos um ferro e nós temos dois NO2. Qual que é a conclusão que nós temos disso aí? Se eu falar para vocês que nós temos um átomo de ferro e nós temos dois átomos, dois NO2, quer dizer que a carga do ferro é mais 2 e que a carga do NO2 é menos 1, tá? É só ver pela quantidade de átomos, é só fazer o inverso que a gente faz quando nós vamos escrever uma fórmula, o que que nós fazemos? Nós colocamos as cargas e invertemos para ter os índices. Aqui eu vou fazer o contrário, né? Eu vou pegar a fórmula química que nós temos aqui, ó, e eu vou analisar quantos de cada um nós temos, né? Falar, professor, então quer dizer, como nós temos dois NO2 aqui, a carga do ferro vai ser mais 2, e como nós temos um ferro aqui, a carga desse aqui vai ser menos 1. Você vai falar em que isso nos ajuda, né? Em que isso nos ajuda? Pessoal, claro, sabendo que o estado de oxidação do ferro é mais 2, e vocês sabem que pode ser mais 2 ou mais 3, quer dizer que ele vai ter, né? Nós vamos ter que indicar o estado de oxidação dele. Vai ser alguma coisa de hierro 2, né? Ou alguma coisa ferroso, né? Agora eu preciso saber o que é o nome dessa coisa aqui, né? Aí o que que nós podemos fazer? O que que eu gosto? Eu gosto de fazer. Gosto de ver o seguinte, o que que eu tenho aqui? Ah, professor, eu tenho o NO2 menos, né? O NO2 menos. Quem quiser fazer o estado de oxidação do nitrogênio aqui, né? Quem quiser fazer o estado de oxidação aqui vai ser X. Para o oxigênio vai ser menos 2, aí é só a gente aplicar a regrinha. X vezes 1 é X, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Cuidado, não vão colocar igual a zero, porque é um íon, tá? Vocês sabem que o NO2 menos é um íon, então tem que ser a própria carga do íon. Vocês colocariam zero, vocês podem fazer, tipo, né, colocar aqui mais 2, colocar aqui x e colocar menos 2 e falar que do FnO22 sim. Aí esse produto, somatório desse produto dá zero. Mas como eu só estou olhando para o NO2 menos, tá? Tem que ser a carga do íon. E fazendo aqui, sem medo de ser feliz, nós vamos achar que o x vale mais 3, né? O x vale mais 3. Gente, se vocês fizessem aqui, ó, dá uma colher de chá aqui para vocês. Fala, professor, eu quis fazer aqui os estágios de oxidação. Beleza, eu sei que o ferro é mais 2, né? Porque são 2 NO2. Eu sei que o oxigênio é menos 2 e eu sei que o nitrogênio é X. Fiz por aqui, né? Eu faço mais 2 vezes 1, vai ficar 2, mais. Agora, cuidado, porque são 2 nitrogênios. Ó, o 2 do parênteses, ele multiplica, né? Eu tenho um aqui, ó. Como são 2, então é 2x. Tá? Não se esqueçam que o 2 fora do parênteses, ele multiplica os átomos. Igual aqui, ó, eu tenho dois oxigênios aqui dentro. Só que como eu tenho esse 2 fora, no total nós vamos ter 4 oxigênios, entende? Então vai ficar menos 2 vezes 4, que são 4 átomos ao todo, né? Aí sim vocês podem dizer que dá zero, tá? Aí é a mesma coisa, vai falar, ó, 2x vai ser igual a 6, fazendo rapidão aqui, ó, x vai dar mais 3. Vocês viram que independentemente da forma que a gente faz, né, vai dar mais 3. Aí vocês vão falar, professor, se fosse mais 5, seria o maior estado de oxidação do nitrogênio, né? Aí seria ICO, né? Ou ATO, no caso, que é uma oxossal. Mas como mais 3 não é o maior estado de oxidação, se fosse para o ácido, vocês usariam osso, né?
para o ácido, mas como não temos hidrogênio, senão que nós temos um metal, nós vamos trocar o osso por ito. Lembra? Teimoso mosquito no bico do pato, né? Se fosse ácido, seria ácido nitroso, tchau, né? Mas como nós estamos falando da oxossal, né? Ou do oxossal e com o seu respectivo oxoânion, chamamos de ito, tá? Então, pronto, temos o nome. Temos o nome. O que que nós podemos dizer do nome? Falar assim, olha, professor, então, se fosse ácido, seria, né, seria nítrico, seria nitrato, mas como é mais 3, então vai ser, né, nitrito, né, nitroso, de hierro. Aí lembre-se, tá? O ferro é um daqueles camaradas que tem dois estados de oxidação. Então, olhando a tabela periódica, vocês vão achar 2, né, e 3. Então, como eu sei que ele é 2, eu faço referência ao nitrito de hierro 2, tá? Tá aqui. A estrutura de Lewis, né? Como é que nós vamos fazer, professor? Átomo central nitrogênio. Oxigênio aqui, né? Esse é o oxoânion. Como nós sabemos que o nitrogênio ele está emprestando 3, ó, posso fazer assim, ó, né? Aí ele tem 5, então fica 2 aqui dando sopa. Aí o oxigênio tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, meu oxigênio da direita ficou com 7 elétrons, ele tem que ficar com 8, né? Então, eu vou colocar o elétron que está sendo doado pelo ferro, coloco aqui a carga, e como ele está ganhando um elétron do ferro, ele vai ficar menos. São 2 nitritos, boto aqui um 2, né? E aí o ferro, o metal, só o símbolo e a carga dele. Tchau, aí tá. Pronto, ó, resolvido mais um problema. Né? Dessa forma. Bueno, o que eu teria para dizer para vocês? Acho que independentemente de como se pratica, né, do que vocês têm que fazer, vocês conseguem tranquilamente, assim, né, se virar, como é que eu posso dizer? Vocês conseguem se virar, tá? Porque não é tão assim. Você vê que, ó, pelo estado de oxidação, a gente consegue tirar todas as informações que nós precisamos, sabe? Assim, sempre que vocês estiverem lidando com nomenclaturas, não se esqueçam desse detalhe, sabe, moçada? Não se esqueçam desse detalhe, né? Qual que é o detalhe fundamental? É conhecer o estado de oxidação. Então, tipo assim, saber, se vocês sabem determinar o estado de oxidação, vocês vão embora. Vocês dão nome, vocês dão fórmula. Quer dizer, ó, que tudo que nós estamos fazendo ou falando aqui está relacionado com o estado de oxidação, tá? Então, vocês conseguem, tranquilo. Só lembrar, opa, se eu sei calcular NOx, ou se eu sei o que quer dizer a ideia do NOx, aí fica tudo certo. É... Pegar um exercício aqui agora da unidade 3. A unidade 3 é aquela unidade que o pessoal menos tem dificuldade, menos tem dúvida, né? Pouco se pergunta sobre ela. É uma unidade bem clara, assim. E outra, né? Como a gente já vê todas as ideias de unidades anteriores, fica mais claro para nós as coisas. E o que que eu quero trazer para vocês com este exemplo, moçada? Os exercícios que são referentes, por exemplo, à unidade 3, né, aqueles exercícios que fazem referência à geometria molecular, propriedades físicas, forças de interação, de um modo geral, como é que eles costumam cobrar, né? Geralmente né, ou eles vão dar para vocês os nomes de compostos, fórmulas químicas, e vai fazer perguntas específicas em cima daquilo ali, ou igual nesse caso que eu tô trazendo, né? Perdão. São 4 itens, né? E cada item ele vai perguntar uma coisa diferente da outra, né? Tipo, não tem relação. Por exemplo, ele pede para indicar a letra A geometria molecular e a polaridade de Br2O, né? Pessoal, Br2O, o que nós temos que olhar? Lembre-se que para determinar a geometria molecular, nós vamos precisar dar duas informações. Nós precisamos conhecer duas informações.
quais são as informações que nós precisaremos conhecer, né? Então, é o seguinte, né? Para determinar a geometria molecular, necessitamos conhecer a atomicidade da molécula e ver se o átomo central apresenta pares de elétrons sem compartilhar. Tá? Lembre-se, quando falar para vocês sobre geometria molecular, vocês vão ter que olhar para esses dois fatores. Eu vou ter que saber quantos átomos tem a minha molécula, tá? E eu vou ter que saber se o átomo central tem ou não tem pares de elétrons livres sem compartilhar. Pessoal, olhando para a estrutura de Lewis, ó, eu tenho Br2O, então vai ser BrO, Br. A Br2O é assim, tá bom? O bromo, vocês sabem que tem 7, né, do grupo 17 da tabela periódica, está aqui, ó. Ó, estou fazendo 17 elétrons, 7 elétrons para cada bromo. O oxigênio é do grupo 16, então ele vai ter 6, ó, fazendo aqui os 6 elétrons. Eu não sei se vocês percebem, essa molécula, ela é bem parecida com a água, né? Se a gente fizer H2O é bem parecido. O que que nós vamos ter? Nós vamos ter o oxigênio fazendo o papel do átomo central aqui, e ele vai ter 2 pares de elétrons sem compartilhar. Além do que essa molécula está sendo formada por 3 átomos, né? É uma molécula triatômica. Então, o que que nós podemos dizer? Molécula triatômica, certo? Isso é triatômica, porque são 2 átomos de bromo e um átomo de oxigênio. O átomo central, ele apresenta, nesse caso, são 2 pares de elétrons sem compartilhar. Cumprindo essas duas condições, automaticamente, o que que nós podemos falar sobre a geometria dela? Vai ser uma geometria molecular angular, né? Vai ser angular. Se não tivesse esses pares de elétrons livres, seria geometria linear, né? Então, vocês vão dizer que a geometria molecular é geometria molecular angular, né? Por isso, que cumprem com essas duas condições, né? E a outra pergunta que nos faz ele, qual é a outra pergunta? Ele está pedindo a polaridade, né? Ué, e se a geometria é angular, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque eu sei que a molécula, ela é polar, né? Então, vocês vão colocar qual que é a resposta? Geometria molecular angular, e como ela é angular, ela vai ser polar, sem medo de ser feliz. Aí. Tá feito aí a letra A. Na próxima ali, na letra B, ele pede para determinar as forças de interação, né, as forças de atração que atuam entre as moléculas do PCl3. Gente, PCl3, né, lembre-se que ele também é conhecido como tricloruro de fósforo, né? Tricloruro de fósforo. Bom, como é que nós vamos saber as forças de atração que atuam entre as moléculas do PCl3? Sempre nós vamos ter que ver a questão da geometria, a questão da polaridade, e aí nós vamos saber as forças de atração que atuam. Então, tipo assim, ó, rapidão. Se nós fizéssemos aqui o PCl3, né, um clássico também, que eles adoram cobrar, né, o tricloruro de fósforo, né, aí vamos colocar os 7 elétrons do cloro, 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 né, os 5 elétrons do fósforo, né? E aí o que que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar o seguinte, primeira coisa, quantos átomos tem a molécula? Você vai falar, professor, são 4 átomos, né? Então é uma molécula tetratômica, né? E o átomo central, ele apresenta um par de elétrons sem compartilhar. Gente, quando são cumpridas essas duas condições, o que é que nós teremos aqui? Sem medo de ser feliz.
que nós temos? Nós temos uma geometria molecular piramidal, quando cumprem essas condições, né? Piramidal. Quem quiser falar, professor, mas eu fui no seguinte aqui, ó, foi mais malandrão com o senhor. Que assim, ó, eu vi que é uma molécula tetratômica, que tem 4 átomos, e o átomo central é alguém do grupo 15. Então, já diretão, já meti geometria molecular piramidal. Um golaço, né? Falei para vocês, né? Átomo central do grupo 15. Tetratômica vai ser piramidal sempre, né? Se é piramidal, o que vai acontecer com a molécula? Ela vai ser o quê? Polar, né? E aí, se essa molécula ela é polar, então quais são as forças de interação que atuam nela, né? Vão ser duas. Primeiro, nós vamos ter as forças de London, por quê? Porque é uma molécula, certo? E a segunda força, né? E nós vamos colocar as forças de dipolo, por quê? Porque é uma molécula polar. Agora, eu tenho o hidrogênio ligado a alguém do trio-FON? Não tem nem hidrogênio e ninguém no trio-FON. Então, não colocamos pontes de hidrogênio. Tá? Aí vai falar, professor, na hora da prova, só que eu sabia que era molécula, né? O malandro que só coloquei forças de London e fui embora. Tá certa a questão? Não. Tá? A questão estará correta sempre quando vocês indicarem todas as forças presentes. Não tem essa. Lógico, é molécula, meti força de London e fui embora para casa. Né? Não, tem que colocar todas. Tá? Se tem forças de London e forças de dipolo, tem que indicar. Tá? Então tá aí indicado. Né? A letra C, ó, olhem essa letra C. Queria que vocês prestassem bastante. Eu coloquei justamente porque eu acredito assim, que se eles quiserem dar uma surpreendida, como sempre gostam, né? Eles vão tentar aí surpreender a gente com essa coisa, né? Como é que nós vamos, né? Ele está pedindo qual das seguintes substâncias? Ele vai dar duas substâncias ali. Ele vai dar o I2, ele vai dar o CH3Cl, ele está perguntando qual delas apresenta maior ponto de ebulição. Esse exercício também sempre gera, né, sempre provoca dúvidas nos alunos. Então, professor, mas como é que eu vou saber isso? Né? Como é que eu vou saber qual delas apresenta? Bom, nós tínhamos uma regra, e a regra dizia o quê? A substância que apresenta mais forças apresenta maior ponto de ebulição. Então, tipo assim, uma substância que tem duas forças de interação, ela vai ter um ponto de ebulição maior que aquela substância que apresenta uma. Porém, né, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, nós temos que nos atentar a um detalhezinho crucial. Nem sempre isso vai acontecer, é uma regra. Toda regra tem a sua exceção. Porque assim, se nós olharmos para essas duas substâncias, o que é que nós podemos falar sobre elas? Vocês podem falar assim, olha, professor, o I2, né, o iodo ali, o I2, ele é uma molécula apolar, né? I2 é uma molécula polar, não tem segredo. Então, vocês vão dizer o quê? Por lo tanto, presenta solamente força de London. Tchau. Né? Isso que vocês vão dizer para mim, né? E o que mais vocês vão dizer? Falar, professor, o CH3Cl, ele, apesar de ela ter uma geometria tetraédrica, é uma molécula polar. Lembra que eu mostrei para vocês por quê? Por causa da presença do cloro, né? Se fossem 4 hidrogênios, seria apolar, mas como tem esse cloro ali que nós chamamos de heteroátomo, então ela é uma molécula polar, né? Lembrem-se do heteroátomo, que é o cloro, né? Então, o que nós vamos dizer? Por lo tanto, apresenta forças de London, óbvio, que é molécula, e dipolo-dipolo. Então, o que a pessoa, né? O que as pessoas desavisadas E vão... hidrogênio também, né? Não, porque eu não tenho ninguém do trio-FON, né? Ligado ao hidrogênio. Não é... Tem que ter flúor, Ah, oxigênio e nitrogênio, né? Vou até lembrar lembrar desse detalhe. Como nós não temos nenhum deles, né? Nem o flúor, nem o oxigênio, nem o nitrogênio, ficamos com isso só, tá? Bueno. Daí o que a gente é induzido a pensar? Falar, bom, professor, como né, o CH3Cl tem duas forças e o I2 só tem uma força, então o ponto de ebulição do CH3Cl vai ser maior que o ponto de ebulição do I2,
vai embora para casa, né? Estamos lá no ônibus, tranquilo. Fala, pô, nem acredito, que questão mais besta. Vi que uma tinha duas, outra tinha uma, um é polar, outro polar, ganhou. Aí ele chega a gabarito e fala, professor, mas por que que ele fala que o 2 tem maior ponto de ebulição? Lembre-se, quando eu falei sobre as forças de London, eu levantei uma observação bem pertinente. Qual era a observação pertinente? Que as forças de London, elas são proporcionais à massa molar da substância. Gente, cuidado, se na prova de vocês pintar o I2, tomem cuidado porque a massa molar dele é muito grande. Determinem as massas molares e comparem para vocês verem. Tipo, ó, quer ver uma coisa? Rapidão, para nós não perder muito tempo. O CH3Cl, se nós formos dar uma olhada para a massa molar do CH3Cl, vai ser 12 do hidrogênio, mais 3 de, né, do total do hidrogênio, mais 35,5. O I2 ele vai ter uma massa molar de 50,5. É a massa molar do CH3Cl, 50,5 gramas por mol. Agora, olha o iodo. É 126,9, é como são dois, fica 254. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, como a massa molar de I2 é muito maior que a massa molar de CH3Cl, né? Você lembra que a massa molar do iodo, do I2, vai ser 254 gramas por mol, né? E esse aqui vai ser 50,5 gramas por mol. Então, como a massa do iodo, do I2, é muito maior que a massa molar do CH3Cl, então o iodo apresenta maior ponto de ebulição, tá? Então, fiquem atentos com esse detalhe, tá? Não saiam por aí, tipo assim, se são compostos que têm massas molares muito parecidas, aí sim, você vai falar, professor, mais forças, maior ponto de ebulição. Agora, se pintar um e 2 na prova, toma cuidado, por quê? Porque então a massa molar é um átomo, é uma molécula muito pesada. Como ela é uma molécula muito pesada, é mais difícil passar ela para o estado de vapor do que o CH3Cl. CH3Cl é volátil, entende? Uma molécula leve, apesar de ela ter duas forças de interação, essa é uma molécula leve, muito mais leve se comparada com o I2. Então fiquem atentos. Na prova de vocês apareceu o I2 lá pedindo para comparar, cuidado, que a massa molar dele é muito maior, então ele vai ter maior ponto de ebulição. Porque lembre-se, eu falei na aula da unidade 3, as forças de London são proporcionais à massa molar do cara. Quanto mais pesado for o cara, mais intensos serão essas forças, tá bom? Esse detalhezinho, até coloquei ele para isso, né? E a letra D de dado, ele está pedindo o ângulo de ligação de uma molécula de SO2. Ô, pessoal, como é que nós vamos responder a letra D? Ah, professor, eu não sei como é que é o ângulo de ligação de uma molécula de SO2, né? O que que nós precisamos ver? Olhar para a geometria dela. Porque, tipo assim, lembrem-se, né, que a geometria molecular, ela nos ajuda a definir os ângulos. Por quê? Geometrias linear, triangular, plana e tetraédrica, o que que elas têm em comum? Que os ângulos formados entre os átomos são exatos. Geometria linear, ângulo entre os átomos, 180. Geometria triangular plana, ângulo entre os átomos, 120 graus. E geometria molecular tetraédrica, o ângulo entre os átomos vale 109,5 graus. Agora, se nós tiver, né, que essas são as moléculas que nós dizíamos que são simétricas e via de regra são apolares. Agora, se nós estamos falando daquelas geometrias angular e piramidal, que são as moléculas assimétricas, os ângulos não são exatos, né? Os ângulos não são exatos. E é justamente esse é o X da questão, né? Então, se eu tenho que olhar para a geometria, eu vou saber o ângulo. E a geometria molecular do SO2, qual seria? Gente, sem medo de ser feliz, a geometria molecular do SO2 vai ser uma geometria angular, tá? Tem gente que fala trigonal plana. Não, para ser trigonal plana tem que ter 4 átomos, ela tem 3. A molécula que tem 3 átomos, ou ela vai ter geometria linear, ou ela vai ter uma geometria angular. Como ela vai ter um par de elétrons livres, vocês fazem estrutura de Lise, vão ver lá, geometria angular, então vocês vão dizer que o ângulo entre os átomos vai ser menor que 120 graus.
né? Menor que 120 graus. Só isso. Ah, professor, mas não, é só isso. É menor que 120 graus. Exatamente, é isso que nós temos. Tá? O ângulo formado entre os átomos é menor que 120 graus. Dá para saber quanto é? Às vezes, sincero, não. Né? Não tem como saber exatamente. Eu fico com essa informação e tá tudo certo. Aí, ó, estamos indo bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Bom, é, deixa eu passar aqui para um próximo exemplo. Esse vai ser o exemplo 5, né? Gente, também queria, né, comentar uma coisa assim muito importante com vocês. Né, já que nós estamos comentando sobre as provas de um modo geral, o que é importante salientar e não deixar passar batido? Questão do tempo, viu? Questão do tempo. Gente, vocês têm 1h30. Aliás, deixa eu copiar tudo aqui que eu quero colocar de uma forma que vai ficar, a gente está estilo prova, né? Já que é para a gente tem que deixar estilo prova. Oh, que bagunça, peraí. Aí tá. Eita. Peraí, dá só um segundinho que eu já venho. Bom, o que o exercício diz para nós? Ele diz assim, olha, professor, em 37 centímetros cúbicos, né, de cloreto de metileno líquido, tá aqui a fórmula química, né, a essa temperatura e essa pressão, nós temos presentes 6,92 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro. O que o exercício está pedindo para nós? Calcular a densidade do CH2Cl2 nessas condições, resolvendo mediante o desenvolvimento numérico completo, sem omitir regras de 3 e nem as unidades. Lá, professor, beleza, estou sentadão lá na prova, né, no belo e maravilhoso, me deparo com um exercício que me pede para calcular a densidade. Bom, se nós estamos falando da densidade do CH2Cl2, como é que calcula a densidade? Lá, professor, é a massa do CH2Cl2, né, dividido pelo volume do CH2Cl2. Essa vai ser a expressão que nós vamos utilizar. E se nós olharmos para os dados do exercício, né, quais são os dados que o exercício nos deu, né? Ele deu alguns dados para nós aí, também não deixou a gente a pé, né? Ele falou algumas coisas, ele falou, professor, ele falou primeiro para nós, né, o volume do metileno líquido, ele falou que vale 37 centímetros cúbicos, né, de cloreto de metileno líquido. Ele falou que nós temos 6,92 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro presentes nessa amostra, né? Deu mais alguma informação? Não, ele deu só essa informação. A temperatura e a pressão nós não vamos utilizar aqui, né? Isso é só para dizer que nessas condições vai ser esse volume, tá bom? Então tá, se você falar, professor, beleza, nós temos o volume, nós vamos precisar achar a massa do CH2Cl2. Lembre-se, se ele não der a informação, nós podemos descobrir quanto que vale, por exemplo, a massa molar, né, do camarada. Né? Quem seria a massa molar do CH2Cl2, moçada? Como é que nós fazemos a massa molar? Olha, professor, são dois átomos de cloro, 35,45 na tabela periódica, mais 2 do hidrogênio, mais 12 do carbono, fica 84,9 gramas por mol, né? E por que nós vamos utilizar essa informação? Lembre-se que a massa molar, ela nos permite converter de mol para massa, de massa para mol, né? Então, eu vou ter que utilizar essa relação, porque é o seguinte, eu não gosto de estar em números de átomos de cloro.
Nós podemos transpassar isso para mol. Por quê? Porque eu sei que uma molécula de CH2Cl2, ela está formada por 2 átomos de cloro. Então, qual que é a proporção? De 1 para 2, né? Então, 1 mol de CH2Cl2 está formado por 2 mols de átomos de cloro. Então, o que que nós vamos fazer? O que que eu gosto de fazer aqui, ó? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Então, nós sabemos que 1 mol de átomos de cloro, ele tem, né, está formado por 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, constante de Avogadro. Agora, eu quero saber quantos mols de átomos de cloro eu tenho naquilo que o exercício me deu, né? Que seria 6,92 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, fazendo essa primeira regra de 3, né, sendo 6,92 dividido por 6,02, fica 1,15 moles de átomos de cloro. Então, essa informação do enunciado que ele falou para nós, o que que eu fiz? Eu transformei ela para mol, né? Porque eu saio de um número muito grande e fico um número mais plausível. Pessoal, cuidado, porque é o seguinte, na hora da calculadora, olha o que que aparece. 14950166113 moles de átomo de cloro. Mas aí é o seguinte, para quem quer arredondar, lembra que a terceira cifra, 9, é maior que 5. Então, tipo assim, esse número está mais perto do 1,15 do que do 1,14, tá? Então, estou deixando assim, ó, 1,15 mols de átomo de cloro, tá bom? Bom, o que que nós podemos pensar aqui de uma vez? Bom, beleza, professor. Agora, o que que nós temos que fazer? Gente, lembre-se que esse é aquele clássico exercício onde ele vai estar dando para vocês uma quantidade de átomos que formam o cara. Então, lembre-se, quando ele falar isso para nós vamos estar relacionando o quê? A molécula com um dos elementos que a formam. Então, tipo assim, se eu sei quantos mols de átomos de cloro eu tenho, eu sei quantos mols de CH2Cl2 eu tenho. Por quê? Eu sei porque para cada mol de CH2Cl2 eu vou ter dois mols de átomo de cloro. Vocês olhem para a fórmula química, né? É sempre importante isso, tá? Olhar para a fórmula química. Então, posso dizer para vocês assim, olha, um mol de CH2Cl2, né, ele está formado por 2 mols de átomos de cloro. Agora, eu quero saber quantos mols de CH2Cl2 eu teria, considerando que ao invés de eu ter 2 mols de átomo de cloro, eu tenho quanto? 1,15 mols de átomo de cloro, né? Então, é o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando, né, a informação que está lá na molécula, né? Porque se eu sei que uma molécula tem 2, né? Mas eu não tenho 2, eu tenho 1,15. Estou fazendo aí, ó, 1,15. 1,15 dividido por 2 vai ficar 0,575 mol de CH2Cl2, né? Agora, se eu sei quantos mols de CH2Cl2 nós temos, dá para saber quantos gramas nós temos por causa da massa molar. Ele diz assim, ó, pela massa molar, sabemos que o mol de CH2Cl2 tem, segundo nós vimos ali, 84,9 gramas, né? Um mol pesa isso. Pegar um mol e colocar na balança, vai ficar 84,9 gramas. Só que nós não temos mol, nós temos 0,575 mol de CH2Cl2. Então dá para ver quantos gramas dele nós teremos, né, ao todo. Então, fazendo isso aí vezes 84,9, fica 48,8175 gramas, né? Deixando com 3 cifras, vai ficar 48,8 gramas. Pronto. Agora, nós vamos matar o exercício aqui, ó. Por quê? Porque nós vamos pegar a relação que nós tínhamos colocado lá no começo, né? Nós lembramos que ele estava querendo a densidade, e nós lembramos que nós tínhamos o volume, né? Então, quem vai ser a densidade do CH2Cl2 vai ser a massa dele, que nós acabamos de achar, 48,8 gramas, né? Dividido pelo volume, que são 37 centímetros cúbicos. Assim, a densidade do CH2Cl2, fazendo então esta continha, 48,8 dividido por 37, ó, fica 1,31891891892 gramas por centímetro cúbico,
colocando com as 3 cifras significativas, fica 1,32 gramas por centímetro cúbico. Ah lá, ó, achada a resposta do exercício. Gente, por favor, tomem muito cuidado com os arredondamentos. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: o que acontece muito aqui? Às vezes o aluno, ele erra o arredondamento. Às vezes o aluno, ele fala assim, ah, professor, eu fui arredondar, né, ao invés de eu colocar 1,15, eu coloquei 1,14. Ao invés de eu colocar 48,8, eu coloquei 48,9. Gente, se vocês errarem os arredondamentos no meio do caminho, o exercício estará errado, tá bom? Lembre-se desse detalhe. Se vocês errarem o arredondamento no meio do caminho, vai dar diferente, tá? Aí tem que tomar cuidado. Assim, né? Eu vejo que essa forma é a forma mais clara para vocês verem e entender o que está acontecendo, né? Primeiro eu transformei aquele número de átomos para mol, depois eu relacionei dentro da molécula, né? Uma molécula com 2 mol de átomo de cloro, depois eu transformei o CH2Cl2 em massa e já achamos a densidade. Para quem já tem um conceito mais desenvolvido, o que eu gosto sempre de trazer para vocês, né, da forma que eu gosto de fazer, para ganhar tempo, e pode ser possível, a gente sempre tem que pensar o seguinte: quais são as variáveis que nós estamos relacionando aqui, moçada? Vocês sabem quais são as variáveis que nós estamos relacionando aqui? Vocês podem falar o que para mim? Você pode falar, professor, né? Eu quero a massa do CH2Cl2 e que ele não me deu o mol, ele me deu em número de átomos. Então, tipo assim, por exemplo, como ele me deu o cloro em números de átomos, não em mols, o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar essa palavra mol pela constante de Avogadro. Posso trocar aqui por 6,02 vezes 10 a 23, né? E por que eu trocaria, né, pela constante de Avogadro? Porque lá no enunciado do exercício, ele me deu em números de átomos de cloro, né? Eu sei que essa relação está na molécula, está na fórmula química. 1 mol de CH2Cl2 está formado por 2 mols de átomo de cloro. Só que eu não tenho em mols de átomos de cloro, eu tenho em números de átomos. Então, eu troco a palavra mol pela constante de Avogadro. Agora, como eu quero saber a massa do CH2Cl2, eu troco esse mol pela massa molar, né? Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, relacionando, né, essas duas coisas que vocês estão vendo. Então, eu posso, por exemplo, reescrever esta regra de 3, né? Podemos reescrevê-la da seguinte forma. Então, ao invés de eu falar 1 mol de CH2Cl2, eu vou colocar a massa molar, 84,9 gramas de CH2Cl2. Por que eu estou colocando a massa molar? Porque eu quero saber quantos gramas eu tenho dele. Ao invés de eu falar 2 mols de átomos de cloro, eu vou falar o quê? 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro. Por quê? Porque daí eu vou saber, ó, quantos gramas de CH2Cl2 eu tenho naquela quantidade que o exercício me deu, que é 6,92 vezes 10 elevado a 23 átomos de cloro. E aí, fazendo essa conta, eu chego nos 48,8 também, tá? Só que daí, qual que é a diferença aqui? A diferença é que aqui nós fizemos numa regra de 3, né? E lá, né, nós fizemos 3 aqui, ó. Então, nós podemos fazer isso, né? Eu monto a relação lá da fórmula da molécula, aí eu vejo o que ele me deu e o que eu quero. Como ele me deu em números de átomos de cloro, eu troco a palavra mol pela constante de Avogadro, porque na linha de baixo que eu vou colocar o que ele me deu. E como eu quero em massa, eu troco o mol pela massa molar e direto o resultado que dá em massa. Também pode ser por isso aí, tá bom? É igual, né? Tanto um quanto o outro. Não tem problema nenhum. Não tem problema. E outra, gente, da forma que vocês fazem, igual tem gente que fala, ah, professor, eu faço gosto de fazer tudo por uma regra de 3. É de gente vai falar, eu gosto de fazer por 2 regras de 3, né? Não tem problema, tá? Vocês façam pela forma que vocês acharem mais fácil para vocês, né? Vocês conseguem relacionar tudo, e tudo passa, gente. Olha o nome da unidade. A unidade se chama o quê? Grandezas atômicas e moleculares.
Então, tipo assim, a ideia da unidade número 4 é que vocês saibam relacionar as grandezas atômicas e moleculares. Tem? Saber que eu posso relacionar mol com a constante de Avogadro, saber que eu posso relacionar mol com a massa molar. Posso relacionar a massa molar diretamente com a constante de Avogadro. Saber, né? Olhar para a molécula e relacionar as partes que formam, tá? E assim sucessivamente. Vocês são capazes de trabalhar com todas essas informações sem problema, né? Tá? A letra B, pô, era aquela, tipo assim, a A vale 1,5 ponto, a letra B vale meio ponto, sabe? Ele está pedindo-nos, o que que ele está pedindo exatamente? Ele está falando assim, olha, uma molécula, não falou qual é, tem uma massa de 1,33 vezes 10 a menos 22 gramas, né? Ele está falando isso aqui para nós. Aí ele está pedindo para calcular a sua massa expressada em unidades de massa atômica. Quer dizer, na verdade, o que que trata esse problema? É converter de gramas para unidades de massa atômica. O que que nós precisamos lembrar? Que uma unidade de massa atômica, ela equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Agora, eu quero saber quantas unidades de massa atômica vai ter essa massa que ele me deu, que é 1,33 vezes 10 elevado a menos 22 gramas. Então, tipo assim, aqui não vai ter muito segredo, né? Eu vou dividir o que ele me deu pelo padrão da massa atômica. Não, 1,33 vezes 10 a menos 22, dividido por 1,66 vezes 10 a menos 24, fica 80,12048192771 U, né, unidades de massa atômica. É como nós sabemos que a nossa resposta tem que ficar com 3 cifras significativas, a primeira cifra 8, a segunda cifra 0, a terceira cifra 2, a quarta cifra é 2, né? A quarta cifra é 2, que é menor que 5, então eu mantenho 80,1 U. Aí, ó. Pronto, né? Ele só queria isso, ele só queria que nós convertêssemos de uma coisa para outra. Pronto, aí tá. 80,1 U. Essa é a letra B de beleza. Letra B de bom, né? Muito bom. Eu acredito muito que eles vão por este caminho, tá? Acredito muito que eles vão por este caminho aí, né? Não acredito que eles vão por por outro problema, não. Ok. Seguimos aí, né? Se nós estivéssemos fazendo a prova, nós já estaríamos indo lá para o último exercício. Esse é o exemplo 6, né? É, E lembre-se sempre, né? Tem a palavrinha mágica, as palavras mágicas, né? Que ele vai trazer para nós aí. A gente falou, ó, sempre igual eu falo, viu? Tem que colocar tudo que é unidade nas regras de três, tá bom? Não podemos esquecer desses detalhes. Ver ó, o que que o exercício está propondo para nós, né? O que que ele quer, né? Então, esse aqui seria o The Last, né? O exercício da prova lá. Comentar com vocês sobre ele. É um exercício muito bom. Tá, né? Deixa eu colocar a letra B já, que daí a gente já ficamos tranquilitos, né? Vou já colocar aqui, aí a gente fica tranquilito para terminar o nosso repasso. Aí. Opa, você era 16. Aí tá. Beleza, aí. Pronto, pessoal. Então temos aí o próximo deles. O que que ele está falando para nós ali?
Bom, ele fala assim, ó, a 50 gramas de uma solução de nitrato de cálcio, 20% massa-massa, é agregado água até obter 3 decímetros cúbicos de uma solução. Bem claro ali, calcular a molaridade da solução diluída, e aí ele deu a massa molar do nitrato de cálcio, né, que é 164 gramas por mol. Ah lá, gente, o que que ele está dizendo? Ó, resolver mediante desenvolvimento numérico, né? Sem omitir regras de três nem unidades, ok? O que que nós temos que fazer sempre? Para a letra A, nós temos que organizar os nossos dados, né? Organizar os dados. Porque na letra A, nós temos duas soluções. Nós temos uma solução que nós vamos chamar de concentrada ou inicial, né? E nós vamos ter uma outra solução que nós vamos chamar de diluída ou final. E nós vamos olhar para que exatamente? Nós vamos olhar para os dados que nós temos de cada uma delas. Vai falar, olha, professor, para a solução concentrada, olhando para o enunciado do exercício, o que que nós temos? Nós temos a massa da solução inicial, que ele falou que vale 50 gramas, né? Nós temos a concentração dela inicial, que é 20% massa barra massa. Aí ele falou para nós que agregou água até obter um volume final, né, de 3 decímetros cúbicos. E daí ele quer saber qual é a concentração molar da solução diluída, né, da solução final. Ó, veja que ele é bem claro no que ele quer e bem claro nas informações que... É lógico, deu uma massa molar também, seguramente nós vamos estar utilizando ela. Bom, como é que nós vamos proceder? Gente, lembre-se, problemas de diluição. Não importa o tipo de problema que é. A ideia sempre é a mesma. A partir de uma das soluções, nós vamos encontrar quanto nós temos de soluto, porque na diluição os mols de soluto não mudam, e nós vamos usar essa outra informação em outro tema, né? Então, como é que fica aqui, ó? Então, vamos fazer o seguinte, né? Se nós olharmos para a solução concentrada, o que que ele deu para nós da solução concentrada? Ele deu a concentração em porcentagem massa-massa, e ele deu a, a massa da solução, né? Então, se nós olharmos para a solução concentrada, o que que nós podemos fazer aqui, moçada? Achar quantos mols de soluto nós temos. Porque o que que é 20% massa-massa? Quer dizer que nós temos 20 gramas de soluto presentes em 100 gramas de solução. Só que eu quero saber quantos gramas de soluto eu tenho, porque nós não temos 100 gramas, nós temos 50 gramas, certo? E fazendo aqui, obviamente, vai dar o quê? Vai dar metade, né? Vai dar 10 gramas de soluto. Então, ó, a partir da solução concentrada, nós descobrimos que nós temos, né, 10 gramas de soluto. E aí, o que que nós vamos considerar? Considerando que a quantidade de soluto no cambia em la diluição, então o que que nós vamos ter? Se nós temos 10 gramas de soluto para a solução concentrada, nós vamos ter 10 gramas de soluto para a solução diluída, né? Ó, tô fazendo assim, vocês fazerem assim na prova, tá? Agora, o que que nós fazemos, pessoal? Se nós queremos a molaridade, para calcular a molaridade, nós precisamos do volume e dos mols de soluto. O que que vocês vão falar para mim? Falar, olha, professor, o volume nós temos, mas nós não temos os mols de soluto. Mas peraí, como ele me deu a massa molar e eu tenho a massa em gramas, né? A gente pode ver quantos mols de soluto nós temos. Agora, então o que que nós vamos fazer aqui, ó? Determinar los moles de soluto em la solución diluída, tá? Ou solução final, não tem problema, como vocês quiserem chamar, vocês podem chamar aí sem problema nenhum. Aí eu vou fazer o quê? Ele deu a massa molar para nós. Ele falou assim, olha, 1 mol de CaNO3,2 tem uma massa de 164 gramas. Eu quero saber quantos mols de CaNO3,2 nós teremos em 10 gramas, né? E fazendo essa regra de 3 aqui, não vai ter muito segredo, né?
Estou fazendo aqui, ó, 10 dividido por 164 gramas por mol, vai ficar 0,0060975609676 mol de CaNO3,2, né? Fazendo o respectivo arredondamento aí, ó, vai ficar 0,0610 mol de CaNO3,2. Pronto. E aí, para a finaleira, né, para a gente terminar, então, com o problema aí, o que que nós vamos fazer agora? Agora nós encontramos a concentração molar, né? Então, ó, né, é, concentração molar de la solução diluída, né, que eu estou fazendo aqui. Então, como é que vai ficar a concentração molar da solução diluída? Bom, o que que nós temos? O que que é que nós temos? Nós temos 0,0610 mol de soluto presentes em 3 decímetros cúbicos de solução. Mas ele quer a concentração molar, ele quer saber quantos mols de soluto nós temos em 1 decímetro cúbico de solução, né? Então é só pegar aí os 0,0610 e dividir por 3. Vai ficar 0,0203 mols de soluto. Então a resposta vai ficar 0,0203 molar. Aí, ó. Gente, é assim que vocês vão fazer na prova. Desse jeitinho. Se vocês fizerem do jeitinho que está aqui, ó, eu garanto que vocês acertam essa questão inteira, cheia, tá bom? Comento isso com vocês assim por uma questão de que, né? Você falar, professor, como é que nós fazemos a questão? Tem que escrever o desenvolvimento dela. E escrever o desenvolvimento dela é ir por aí, por esse caminho que está posto ali. Então, lembre-se, tá? Falou em problemas de diluição, vocês vão lembrar sempre que a partir de uma das soluções, vocês vão achar quanto de soluto vocês têm, pode ser em massa, pode ser em mol, e essa informação vocês vão usar na outra solução, tá? Lembrando, geralmente, assim, o que que eles fazem, né? Geralmente nós vamos, tipo assim, se a gente achar um soluto em massa, provavelmente nós vamos ter que transformar para mol. Ou se nós acharmos um soluto em mol, no final nós acabamos transformando para massa, né? É o clássico. Vocês veem que vocês podem fazer 20 milhões de exercícios. Vocês vão ver que a ideia é a mesma, né? Só vai mudar o caminho. Mas a ideia é a mesma. Eu vou ter que achar o soluto a partir de uma delas, ver se ele está na unidade que eu quero e transformar para outra unidade. E vai embora. Tá bom? É por esse caminho. E outra, lembre-se, tá, que esse exercício não, mas às vezes ele dá, por exemplo, a densidade. E aí lembre-se, para que que nós vamos utilizar a densidade, gente? Para transformar é, de mol para massa ou de massa para mol. Perdão, de massa para volume ou de volume para massa, tá bom? Também olhar para essa information aí, tá bom? Olhar para essa information aí. E bom, agora vamos pro próximo aqui. O próximo exercício que nós temos, a letra B, ele fala assim, ó, nós temos uma solução 5,64% massa volume de clorato de cobre 2. Aí ele pede para calcular a concentração molar do íon clorato e ele deu a massa molar do clorato. Bom, o que que nós precisamos lembrar, como eu falava lá no Paranazão, esse item B aqui. Professor, o que que nós precisamos saber sobre, né, para o item B? Lembrar, né, que o clorato de cobre 2, ou clorato cúprico, né, que é o CuClO3,2, é um eletrólito. Né? O que quer dizer ele ser um eletrólito? Quer dizer que se dissocia em água molhada. Então, se eu pegar o CuCl O3,2 e jogar em água molhada, vai formar Cu2 mais 2ClO3 menos, né? Essa é a equação de dissociação dele, né? Porque ele é um eletrólito. E aí, o que que ele está pedindo? Ele está pedindo a concentração molar do clorato.
Ô, pessoal, se nós olharmos aqui para essa relação, o que vocês podem perceber? Que para cada 1 molar de clorato de cobre 2 que eu jogar em água molhada, vão ser produzidos 2 molar de ânion. Né? Produzido 1 molar de cátion, é produzido 2 molar de ânion. Então, essa é a proporção entre os camaradas, de 1 para 2. Quer dizer, para cada mol de clorato de cobre 2 que eu jogar em água, vão ser produzidos, né, 2 mols de íon clorato. Tá? Essa é a proporção. Agora, o que nós precisamos fazer? Ver quantos molar nós temos, né, de clorato de cobre 2. Agora, esse exercício, qual que é a graça dele? Que nós vamos ter que converter, passar aqueles 5,64 massa-volume para a molaridade. Quer dizer, nós vamos estar convertendo unidades de concentração. Então, o que nós temos que fazer? Temos que passar a concentração de porcentagem massa-volume para molaridade, né? E como é que nós fazemos isso? Gente, vamos lá. O que quer dizer 5,64% massa-volume? Nós podemos interpretar que nós temos 5,64 gramas de soluto em 100 ml de solução. Então, quando ele der só a concentração e não der mais nenhuma informação para nós, o que nós estaremos supondo aqui, sem medo de ser feliz? Que essa é a massa do nosso soluto. Então, eu vou dizer que nós temos 5,64 gramas e eu vou considerar que eu tenho 100 ml de solução. Então, aqui vai ser o volume da solução. Por isso, vocês viram que ele só me deu a concentração, ele não falou quantos gramas de soluto eu tenho e nem quantos ml eu tenho. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar isso aqui para mol, vou passar os 5,64 gramas para mol. Então, a gente sabe que 1 mol de CuNO3, 2. Nossa, pera aí, gente. Pera aí. Nada a ver. Não, aqui tá NO3, aqui é Cl. Ah, não, pera aí. Olha, eu já estava fazendo outra coisa aqui. ClO3, 2, 1 mol desse camarada tem 231 gramas. Agora, quero saber quantos mols eu tenho dele, né? Não em 231, senão que em 5,64 gramas. Então, fazendo aqui esta continha, 5,64 dividido por 231 resulta em 0,02441558442 mol, né, que nós vamos arredondar para 0,0244 mol. Tá? Então, nós temos 0,0244 mols de soluto, tá bom? E agora nós vamos pensar no volume, né, da solução, que é os nossos 100 ml. E agora nós vamos matar o exercício como? Bom, agora achamos a concentração molar. Por quê? O que seria a concentração molar? Nós temos 0,0244 mol de soluto em 100 ml de solução, porque ele me deu em porcentagem de massa-volume. Eu quero saber a molaridade. Quer dizer, quantos mols de soluto nós vamos ter em 1.000 ml de solução. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, quando vocês precisarem converter de porcentagem massa-volume para molaridade, o que vocês fazem? Transformam os gramas para mol e depois vocês relacionam para 1.000, né? Então, fazendo aqui para 1.000, vai ficar 0,244 mol de soluto, né? Então, no caso, a concentração molar que nós temos ali, né? Então, a concentração molar do CuClO3, 2, a concentração molar vai ser 0,244 molar. Pronto, agora nós achamos o que o exercício está pedindo. Por que nós vamos achar o que o exercício está pedindo? Porque nós sabemos que para cada molar desse camarada, vão ser produzidos 2 molar de ânion. Então, quer dizer, agora para finalizar, nós vamos dizer assim, para cada 1 molar de CuClO3, 2 em água, são produzidos 2 molar de clorato. Eu quero saber, eu tenho 0,244 molar de CuClO3, 2. Então, eu quero saber quantos molar de clorato são produzidos aqui. Ó. Aí, fazendo a multiplicação, vai ficar 0,488
molar de íons fluorados. Olha lá. Então, essa é a resposta para o item B. Então, vejam que o item B, o que ele está pedindo para nós? Basicamente, duas coisas. Coisa número 1, se nós sabemos converter as unidades de concentração, né? E a coisa número 2 que ele está pedindo é se nós sabemos relacionar, né, o eletrólito aí com o soluto, né? E aí fechou. Fechou. Fechadinho aí. Muito bons os exercícios, tá? Então, esses são os modelos, né, que seria o nosso repasso, então, para a primeira parcial.